Bom demais. A gente tem conversado nesse mês sobre oração e oração é um ambiente especial de se estar, mas é difícil, né? É difícil e é paradoxal demais, porque se a oração, na definição de algumas pessoas, seria falar com Deus. Se a gente explicasse, esmiuçasse melhor, seria assim, ó, chegar a pessoa mais gloriosa, poderosa, forte, amorosa do mundo e ter chance de se comunicar com ele, expressar o que você precisa, para que ele desvende, mostre para você o que você realmente precisa e ele ofereça. Que tal? Vamos? Explicando assim, inevitavelmente todos nós iríamos. Mas daí, quando uma pessoa é deslumbrada pela graça de Jesus e entra nessa jornada e descobre depois de um tempo que a vida cristã tem algumas coisas que são recorrentes nessa jornada, que elas precisam repeti-las, tipo estar junto com a comunidade de fé para adoração, oferecendo sacrifício de louvor, como foi mencionado aqui, se juntar para orar e se juntar para ouvir a palavra. E individualmente também buscar isso aí, tanto oração quanto palavra. Aí a gente começa a perceber, poxa, é bom, a explicação é fantástica, mas a prática disso daí é um negócio complicado. Bem complicado, e a gente, em razão disso, está entendendo que a gente vive dias difíceis, dias complicados, e está aí à disposição da gente um lugar que a gente está chamando de refúgio. Oração refúgio para qualquer tempo, e a gente ser lembrado. Hoje eu falava de manhã, antes de começar aqui o culto, conversava com a Ana Paula e falava assim, o grande trabalho do pastor é lembrar de coisas que a gente já sabe. Não é grande novidade para muita gente isso daqui. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou ler do verso 40, vou dar um pulinho e vamos até o verso 56. Então você pode acompanhar aí, eu peço que você acesse a sua Bíblia e acompanhe o texto comigo. Antes de fazer a leitura, eu queria fazer um pedido para a comunidade. Eu postei no grupo da comunidade um formulário. É um formulário que é para ajudar a gente a entender como está sendo o cuidado pastoral com a comunidade. E eu sei que a gente está em tantos grupos de WhatsApp e houve tantas mensagens. E está sendo muito comum agora a gente ignorar as demandas dos grupos, né? A gente teve uma reunião aqui de manhã, no sábado, e uma das pessoas disse assim, eu tô com sei lá quantas mensagens que o nosso amigo, o Vlad, disse que estava sem ver, acho que 35 mensagens, não sei se é de grupos ou pessoas, conversas, 35 conversas que ele olhava, estava ali em stand-by e ele não acessava para ler, porque ele está cansado, ele não aguenta mais a demanda. E eu sei que a nossa comunidade compartilha muito pouca coisa no grupo. Mas se a gente cansa e a gente vê ali, que chato, não quero ver mais. Se é uma mensagenzinha agora, imagina, eu ponho um formulário ainda, vai te dar trabalho, para você tirar tempo, preencher. Eu sei que cansa. Então, eu sei que foi muito mal recebido ali o formulário, por quê? Isso mal recebido em sentido de retorno. Porque até agora só tem 12 pessoas que responderam. Então, assim, eu vou insistir até chegar nos 50 respostas ali. Então, me ajuda. Se não quer, vai me ver pilhando vocês para responder o formulário, porque a gente precisa. Parte das respostas ali vai orientar o trabalho pastoral para o ano que vem, vai orientar até o próprio diretoria, os presbíteros da igreja, no seu planejamento estratégico dos próximos anos. Então, me ajuda, tá? Me abençoa. Fala assim, não, vou abençoar o André, os presbíteros da igreja, a nossa igreja, com a minha resposta, tá bom? Eu posso contar com vocês? Não precisa levantar a mão, só faz um consentimento assim. Isso aqui é um jeito de eu ver vocês comprometidos, tá bom? Beleza? Vamos ler o texto da Sagrada Escritura. Diz assim, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo.
Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Daqui agora a gente vai pular para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele, no caso Jesus, lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Eu quero orar de novo com você. Senhor, a gente está diante da Tua palavra, e a gente vive dias que precisamos de refúgio, Senhor. O Senhor decidiu que ao longo desse mês, pela Tua providência, nós ouvíssemos sobre oração. E assim, Senhor, não somente eu, mas muita gente está entendendo que o Senhor está chamando a nossa igreja a entender que a oração é o lugar de refúgio, é o lugar que o Senhor ofereceu para a gente se ver guardadinho e protegido no Senhor das ondas da vida. Senhor, fala com a gente. Tua palavra está lida, Senhor, e vai ser exposta aqui, e a gente precisa que o nosso coração seja exposto ao Senhor enquanto o Senhor fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Gente, por esses dias, a nossa comunidade, ela teve uma notícia bem ruim. Porque a gente se envolveu, a gente soube daquele problema no Afeganistão, sabe? Notícia mundial aí de que o Talibã, as forças norte-americanas, saíram do Afeganistão e aquele grupo radical islâmico assumiu o país e ele começou a perseguir muitas pessoas que estavam próximas do Ocidente, dos Estados Unidos, e por conta também de uma questão de fé, eles começaram a perseguir cristãos. Nós fomos desafiados aqui nesse tempo a orar e também fazer alguma coisa, porque alguns amigos pastores da nossa região, em contato com pastores da região lá do Afeganistão, receberam pedidos de refúgio. Falaram assim: olha, tem gente aqui que quer sair do país, não tem como, vai morrer, tem famílias inteiras, crianças, adolescentes, façam alguma coisa, nos ajude. E aí o pessoal que se sentiu mobilizado, e tem uma agência chamada Mais, que se chama Missão de Apoio à Igreja Sofredora. São um grupo de pessoas que ajudam cristãos que estão sofrendo no mundo, sendo perseguidos. Existem milhares de cristãos no mundo hoje sendo mortos e castigados porque creem em Cristo Jesus. E a gente foi envolvido com isso e falando assim: poxa vida, nós precisamos fazer alguma coisa. Essa igreja, junto com outras igrejas presbiterianas da cidade e de outros lugares do mundo, igrejas, irmãos, falaram assim: vamos fazer alguma coisa. E começou uma grande mobilização de algo aparentemente impossível, que o número que começou inicialmente com 20 famílias, passou para perto de 170 pessoas. E a gente falou: como tirar 170 pessoas escondidas do Afeganistão? Tinham que passar para o Paquistão, escondidos também, porque ali o Paquistão, a perseguição não está tão grande quanto no Afeganistão, mas tem perseguição também. Ótimo, a coisa começou a andar e a gente se envolveu com oração e com ação. E qual é a nossa ação aqui para ajudar esses irmãos? Começamos a ajudar com dinheiro. Várias pessoas aqui dessa comunidade repassaram valores para chegar. Ótimo, as coisas estavam indo todas bem. Recentemente a gente recebe uma notícia horrorosa. Os nossos irmãos cristãos que saíram do Afeganistão, lá no Paquistão, conseguiram visto, conseguiram que irmãos dessem dinheiro para eles comprarem as passagens. Tanto levante de dinheiro foi mobilizado, eu e o Rodrigo estivemos na base aqui, foram feitas várias casas para receber esse pessoal. As coisas estavam indo tudo bem, até que o governo paquistanês disse assim: eles não vão sair. Por que eles não vão sair?
porque eles entraram nesse país de forma ilegal e bloquearam. Quando essa notícia chegou pra gente, sabe aquela coisa assim, ó, agora é só acender a vela que nós vamos cantar o parabéns? Daí tá, mas onde está o bolo? A gente se sentiu mais ou menos assim, olha, foi tudo por água abaixo, e agora o que vai fazer? O que vai se fazer? Nesse tempo de má notícia, gente, a gente decidiu fazer uma coisa, orar. E eu quero chamar a atenção sua para esse texto. Para esse texto, porque esse texto começa no verso 40, dizendo assim, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eu vou falar para você assim, isso que as Escrituras dão conta da popularidade de Cristo, por que as Escrituras falam isso? Falam isso porque assim, o que nós precisamos, o que o ser humano precisa, é Cristo. E aí, o papel fantástico da igreja, dos discípulos de Jesus, de uma comunidade de fé como essa aqui, é revelar Cristo. Porque tudo que as pessoas estão esperando e precisando realmente, e o que vai dar alegria para o coração dela, não necessariamente somos eu e você, mas quem a gente representa e quem a gente mostra. A igreja é desafiada, nós, discípulos de Cristo, essas pessoas que estão aqui em torno dessa fé comum, dessa adoração comum, elas precisam revelar Cristo, porque é Ele que as pessoas no mundo estão precisando. E aí, eu estou falando de oração aqui, e falando um mês inteiro de oração, eventualmente algumas pessoas eu falo assim, e aí, como que tá? Você precisando de oração? Não, graças a Deus, André, está tudo bem. E eu acho muito fantástico quando uma pessoa responde isso para mim, porque eu falo assim, uau, a vida dela deve estar muito bem mesmo. Mas por outro lado, minha mente já é rapidinha levada assim, eu acho que ela não sabe de nada. Por quê, gente? Porque esse grande desafio de revelar Cristo que a multidão está esperando não é pouca coisa. E se ela não tem necessidades emergentes, uma necessidade eu e ela temos. Revelar Cristo Jesus. Se não tem nada aparentemente desastroso na sua vida, uma coisa você precisa estar atento. Revelar Cristo. Se você não tem tantos motivos para orar, porque a sua vida não está cheia de problema, percebe comigo. Será que eu e você não precisamos falar assim, Senhor, o Cristo que salva, que tem poder para salvar, não está sendo revelado a partir da minha vida. Eis um motivo aí que deveria a gente não só orar, mas chorar muito aos pés do Senhor. O verso 41 diz assim, um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que ele fosse em sua casa. Gente, o que esse Jairo fez? Tá, chefe da sinagoga. André, o que é esse negócio de sinagoga e tem esse Jairo nessa história? Sinagoga era um espaço muito semelhante a esse, de ensino, adoração e convivência entre os judeus, que foi criado principalmente quando o templo foi destruído. Essas sinagogas começaram no cativeiro, ainda na Babilônia, quando eles ficaram dispersos. E aí começaram essa cultura de construir pequenos espaços para que eles pudessem ensinar as leis, falar sobre Deus e cuidar da própria comunidade. Era algo muito semelhante à nossa igreja. E ali tinha uma liderança, alguém que era responsável, alguém que cuidava, alguém que orientava, alguém um pouco semelhante ao pastor, mas não era bem pastor, porque ainda tinha os sacerdotes, tinha os escribas, tinha um tanto de gente. Esse camarada era aquele que coordenava as coisas, alguém de muita representatividade social. E assim, por que isso aqui é uma informação importante para esse texto, gente? Porque Jesus não era consensual. Havia a multidão sim que andava atrás de Cristo, porque Cristo fazia muitas coisas boas, mas os religiosos tinham bastante problema com Jesus. As pessoas, os escribas, os mestres da lei, eles não conseguiam olhar para as Escrituras e interpretar que o Messias prometido pelas Escrituras era aquele dali que estava aparecido, porque eles estavam esperando, gente, um Messias muito glorioso, cheio de poder, que triunfaria sobre Roma. Um Messias que não podia ser simples, aquele homem simples que andava com o povo, porque eles não estavam entendendo bem as Escrituras. E em razão de inveja, porque Jesus tinha muita popularidade, e vou falar uma coisa para você, um negócio perigoso para líder cristão é inveja. Líder cristão, essa é uma tentação, sabe aquele negócio assim, poxa vida, eu não vou deixar o Rodrigo, o Vlad e outros pregadores, o Vinícius, pregar muitas vezes aqui, porque vai que vocês começam a gostar mais deles do que de mim. De verdade, é coisas que passam na cabeça de vários líderes. Eu não tenho esse tipo de problema, tá? Em razão dessa inveja, desse medo, desse receio, gente, eles
odiavam a Cristo. Então, assim, qualquer representante da religião não podia ser visto perto de Cristo. Só que o detalhe é o seguinte, se tem uma coisa que quebra os nossos sistemas, é uma dor profunda. Uma dor profunda quebra os nossos paradigmas e a gente começa a romper. Se tem um negócio que causa revolução nos nossos corações, é uma grande dor. E esse homem tinha uma grande dor, uma única filha de 12 anos morrendo. Não quis saber da religião, não quis saber do que os sacerdotes fariam, ele fez uma coisa só. Viu aquele Cristo maravilhoso, o Senhor Jesus, se jogou de joelhos aos pés dele. E, gente, de verdade, a gente fala assim, poxa vida, se tem uma cena que a Bíblia narra como um cenário lindo, 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 é uma pessoa ajoelhada aos pés de Cristo. Um dia Jesus conta uma história para evidenciar isso, falando assim, olha, tinha um homem que foi no templo orar e dizendo assim, Deus, obrigado. Um fariseu dizendo, porque dou os dízimos de tudo quanto eu tenho, mas não sou como esses pecadores. Eu sou um santo. E por outro lado, tinha um que nem chegou no templo, ficou de longe no monte e cabisbaixo dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus faz a pergunta, quem que saiu justificado? E as pessoas falam, esse aí que se arrepende. E Jesus fala, porque todo aquele que se humilha é exaltado, todo aquele que se quebranta recebe graça. Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos. Oração é maravilhosa, porque é aquele momento onde a gente se despe das nossas prepotências e das nossas capacidades e fala assim, olha, eu não tenho mais o que fazer. Quando a gente se dobra de joelho, a gente fala assim, olha, você, o Senhor, da qual eu estou aqui prostrado, o Senhor pode me socorrer. E Jairo faz isso, por isso que o Evangelho praticamente tira uma foto dessa e em outras palavras está dizendo para a gente, olha, tem um problema de uma menina estar morrendo? Tem, mas o problema da menina estar morrendo traz a melhor solução para o ser humano, porque a melhor solução para o ser humano é ele estar dobradinho, de joelhos, pedindo assim, Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Essa cena aqui é para ser evidenciada. E aí, o que acontece? Jesus ouve, né, gente? Deixa eu falar para você. Ajoelhadinho na presença de Jesus, ele ouve. Pode às vezes você achar que ele não está ouvindo. Pode às vezes ele não responder do jeitinho que você quer, no tempo que você quer, da maneira que você quer. Mas tenha certeza, ele sempre ouve. E ele vai junto com o homem. A história, e eu cortei esse pedaço aqui na leitura, fala que uma mulher, e a gente pregou esses dias sobre ela, interpela e encosta em Jesus, que dá um baita atraso aí, e eu imagino o Jairo bem assim, angustiado. Minha filha está morrendo lá, e essa senhorinha aqui, o que ela tinha de tocar em Jesus? E Jesus não está percebendo que minha filha está morrendo, e parou aqui para saber quem está tocando ele, que conversinha é essa? E Jesus faz dessas, ele nem sempre anda no ritmo que a gente quer. Ótimo, a história continua. E aí, enquanto Jesus ainda falava, verso 49, vem uma coisa terrível, que está relacionada à nossa conversa de hoje. Veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo assim, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Eu queria lembrar você que ele está numa relação de oração, ele está próximo a Jesus. E por que eu estou falando oração? André, ele está conversando com Jesus aí, por que você está chamando isso de oração? Porque oração é isso. Fala com Deus em nome de Jesus na presença do Espírito Santo. Isso é oração. Ele conversou, ele está conversando ali. E aí o que está acontecendo? No meio da oração, no meio de uma prática de oração, no meio ainda de uma oração aparentemente sendo respondida, vem uma notícia trágica. Qual? Incomoda mais não. Sua filha já morreu. Eu queria grifar isso aqui para você, sabe por quê? Porque essa jornada cristã de caminhada, de ir aos pés de Jesus, vira e mexe, dá umas dessas. Não adiantou nada vocês mandar dinheiro lá para mais. Não adiantou nada vocês orarem. Porque a notícia é essa, o governo paquistanês não vai deixar eles saírem de lá. Viu? Deu tudo errado. Viu? Não adiantou nada essa construção, essa mobilização, essa empolgação toda. Não incomode mais o mestre. Pensa, na oração, no pedido, aparentemente tudo dando certo, vem o cenário, você começou a caminhar com Jesus aí, sabe o que aconteceu? Piorou. Você foi falar com Jesus, ela não estava morta, agora você falou com Jesus, ela morreu. Viu? Você nem devia ter falado com Jesus, porque foi você falar com Jesus que fez ela morrer. Às vezes a mente é levada a esse tipo de azucrinação. E gente, embora aqui seja um episódio das Escrituras nos contando, tem muito paralelo com a vida.
É impressionante, você já deve ter ouvido uma expressão assim, ó, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Já viu essa expressão? Gente, se por um lado essa expressão é uma bagunça, assim, mas na caminhada de fé isso tem uma relação impressionante. Porque às vezes você começa a orar e pedir, e Deus faz uns negócios assim, parece que antes de arrumar, Deus deixa as coisas ficar um pouquinho pior. Sabe igual aquele negócio com o faraó, assim? O Moisés falando, deixa a gente sair daqui, podia sair tudo tranquilo, né? Daí quando Moisés finalmente sai, você fala assim, agora ficou fácil, ficou nada. O faraó tá vindo com o exército para acabar com a gente e agora tem um mar na frente. Então quando parece que a coisa andou, daí fica pior ainda. Daí você fala assim, por que Deus costuma fazer isso com a gente, André? Gente, eu tô percebendo umas pistas nas escrituras, que Deus é glorificado sempre. E Deus gosta de ser glorificado com aquela sensação que a gente tem assim, olha, não fomos nós, foi Ele. Foi Ele. Ele triunfou. Ele demonstrou seu poder. Ele demonstrou sua glória. E aí Cristo olha para aquele homem e fala assim, olha, com uma tranquilidade de só Cristo tem, né? Não tenha medo não. Verso 50, apenas creia e ela será salva. Palavra de Cristo. Palavra do Senhor Jesus. Para quem está na oração. Para quem está... Porque o detalhe é o seguinte, Jairo continuava ali do lado dele. Jairo não ouviu aquelas orações, não incomode mais o mestre. Então vou sair de sorrateiro aqui, vou embora. Não, ficou ali. E aí, quando a gente está na oração e perto de Cristo, a gente vai ouvir as palavras de Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. Essa reunião aqui, eventualmente Deus oferece uma graça tamanha para algumas pessoas que nos visitam. E elas aparecem aqui como nunca tivessem aparecido, e Deus fala um negócio com ela, e ela sai daqui e fala assim, olha, e vez ou outra eu ouço isso aqui, nossa, aquilo que você falou, pastor, era o que eu estava precisando. Eu não faço a menor ideia do que ela estava precisando, nem sei qual parte da mensagem ela está se referindo, mas Deus sabe. Tá, para a pessoa que nos visita. Agora, para o cristão, gente, para você que já é discípulo de Jesus, deixa eu contar uma coisa para você. Quanto mais proximidade de Cristo, mais você ouve a voz de Cristo. Agora, se você nessa caminhada, nessa jornada, cedeu à preguiça, desculpa falar isso, cedeu assim, não, eu não tenho tempo para orar, eu nem acredito tanto que a oração vai fazer tanta coisa por mim, porque eu vou falar uma coisa para você. Se eu perguntar assim, você crê na oração? Não responda eu creio. Olhe para a sua vida e pergunte se a sua vida demonstra se você crê na oração. Porque não é o que você fala sobre a oração que demonstra o que você acredita. É o que a sua vida expressa que mostra o que você realmente acredita. A gente às vezes acha que acreditar nessa coisa de oração é só uma questão intelectual. Não é intelectual. Fé não é uma questão intelectual apenas. A gente sempre explica o texto, sempre explica a Bíblia para você ter um entendimento correto. Mas as Escrituras nos chamam a uma fé que representa a vida. Se você crê na oração, só tem uma forma de você demonstrar isso. Orando. É simples assim. E esses textos aqui estão para oferecer e mostrar para a gente e o Espírito Santo convencer você que a sua vida precisa estar mudada. Que você precisa estar no refúgio. E quem está perto de Cristo em oração... Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, se sair com essa mensagem aqui hoje, para essa semana eu já estou muito feliz como seu pastor. Se você está próximo de Cristo, se você está orando, até esse culto aqui ganha uma outra dinâmica. Porque a sua sensibilidade às Escrituras vão ser de tal forma que você vai falar assim, uau, Deus falou comigo. E por outro lado, aquele que já é cristão e está nessa jornada, mas tem negligenciado esse aspecto da vida, tende a sair daqui e acaba de sair daqui, nem lembra o que foi pregado, nem lembra o que foi cantado, e tão seco quanto chegou, saiu seco do mesmo jeito. É assim que é. É ruim dizer isso para você. Vez ou outra, Deus enxerga-nos com misericórdia para dar uma chacoalhada e falar assim, ei, tá na hora de você fazer aí o que eu tô te ensinando a fazer. Eu tô as últimas semanas falando para você sobre a oração. Bora! Não já é hora! Porque eu quero te abençoar, mas depende de você estar perto de mim.
Tendo chegado a casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele. E eu não sei porquê, né? A não ser 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. E é curioso como Jesus leva esses caras sempre para pertinho dele. Porque no mesmo episódio, a gente sabe que era Pedro, Tiago e João que estavam no monte com Jesus. E eu vou falar uma coisa para você. As escrituras mostram que parece que, assim, todos são amados por Deus. Mas tem aqueles que o Senhor está chamando para a intimidade maior. Ah, André, não sou eu. Então, mas pode ser. Mas pode ser. Eu, pelo menos, quero que eu seja um desses. Eu quero ser um desses que tem mais intimidade. Eu quero ser um desses que entram para os lugares onde Jesus está fazendo as coisas. Eu tenho orado constantemente por isso. Senhor, é o Senhor quem faz as coisas no mundo. É o Senhor quem planta a igreja. É o Senhor quem salva pessoas. É o Senhor quem revela a glória do Evangelho para as pessoas. É o Senhor quem expulsa demônios. É o Senhor quem cura pessoas. Não sou eu. Não é nenhum de vocês. É o Senhor Jesus. Mas eu falo assim, mas naquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo, me chama para participar. Me coloca aí nas agendas do Senhor com as pessoas. Eu quero ser desses que são íntimos. Eu quero ser, gente, eu tenho vários amigos. Eu já tive amigos assim, dos quais eu sinto muita saudade. Mas não tem amigo mais glorioso para mim estar perto e que vai me surpreender com uma vida tão empolgante quanto o amigo chamado Senhor Jesus. E de verdade, eu quero, e eu olho para esse texto e eu falo assim, eu quero ser desses que o Senhor chama para dentro do quarto. Pode deixar quem que o Senhor quiser de fora, mas eu quero estar junto, eu quero estar participando, eu quero estar participando das plantações de igreja que o Senhor vai fazer nesse mundo ainda. Eu quero estar participando das histórias de Afeganistão, de Paquistão, de África, não entendo. Eu quero que essa igreja esteja participando. E aí, gente, eu olho esse texto e eu vejo Deus chamando a gente. Sejam desses. Seja um desses que Ele está chamando para mais perto, para participar do que Ele está fazendo. Você pode fazer a sua vida e depois viver a sua vida e falar, Jesus, abençoa a minha vida aqui. É um jeito de viver a vida. E muitos de nós, às vezes, vivemos essa vida. Agora, você pode ter uma outra vida. É falar assim, Jesus, o que o Senhor está fazendo nesse mundo? Me inclui nas suas agendas. Me faça participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero essa vida para mim. Eu estou negociando a minha agenda com o Senhor, Jesus. É isso que eu vejo. E aí todos choravam pranteado, porque a menina já tinha morrido. Não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, quem é esse insano desse homem? A menina está morta, a gente viu que ela está morta, agora ele está falando que ela não dorme. Quem que é esse charlatão? E, gente, várias pessoas acusavam Jesus disso. Ele é um que está possuído, ele tem problema. Aí Jesus, não, peraí, vocês vão ver o que vai acontecer. Toma a menina pela mão e diz em alta voz, levanta. O Espírito volta para ela. Por que esse texto está na Bíblia? Por que ele está na Bíblia? Ele está na Bíblia para que todos entendam que Cristo Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus, poderoso, o Messias, o que tem poder para resolver o que ninguém pode resolver nesse mundo, a morte. Ele aqui dá um vislumbre da morte temporária, a morte biológica. Mas o maior objetivo dele não é a morte biológica, nesse momento agora. Porque essa menina não voltou a viver, né? Mas morreu. Ela não está entre nós até hoje, ela morreu. Mas qual é a grande diferença? Que a vida que ele está proporcionando é a vida eterna. É a vida eterna. Ele está revelando ressurreição na vida biológica para que outros creem nele e que crendo nele tenham vida eterna. Esse é o ponto da caminhada cristã. A gente pode falar daquilo que a gente vai fazer na história, ou a gente pode vislumbrar aquilo que Cristo está construindo na eternidade. Discípulo de Jesus é chamado a ver as ações de Deus na história sempre mirando a eternidade. E a sua vida precisa ter essa pauta. Essa é a pauta libertadora. É isso que Cristo fez nesse dia. E Ele fez para que nós ficássemos juntinhos dEle, para que nós confiássemos no poder glorioso que Ele tem e entendêssemos que é muito melhor participar da agenda dEle. Deixa eu falar para você, para a gente encerrar. Essa história não é sobre Jairo. Essa história não é sobre a filha de Jairo. Essa história é sobre o dono do mundo, aquele que tem toda a autoridade. A sua vida vai ganhar um nível maravilhoso de experiência quando você entender e aceitar e acolher no seu coração. Não é a minha vida, é a obra do Senhor Jesus e eu misturado com isso. Me dá chance, Senhor,
de viver com o Senhor. Aí a nossa vida sai do centro e a vida de Cristo entra no centro e a gente participa. E é uma delícia participar disso. Eu queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Esse é o nosso Cristo. Ele está te chamando para segui-lo, servi-lo, amá-lo, viver com Ele e falar assim para Ele: o que o Senhor está fazendo no mundo me inclua. Eu só quero ficar perto de Ti, porque o Senhor é a vida. Vamos cantar com essa turma aqui? Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
nossas horas, vamos orar a Deus, vamos confessar nossos pecados a Ele. Ele nos escuta, Ele está sempre nos ouvindo e a gente sabe que a gente pode contar com Ele, é o Deus que nos salva. Pai querido, Senhor nosso Deus, muito obrigado por a gente poder te chamar de Pai, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor encher nosso pulmão, Senhor, com fôlego de vida. Muito obrigado pela saúde também, Senhor, de cada um de nós aqui. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nos ajude em oração, Senhor, nos ajude a falar com o Senhor, Pai, uma oração que seja uma conversa, Senhor, a confessar nossos pecados ao Senhor, nos entregar, Senhor, nos derramar ao Senhor, que seja um louvor ao Pai verdadeiro, Senhor, ao Senhor, e cada momento, Senhor, cada palavra, Senhor, seja de entrega, Senhor, e muitas vezes a gente ora, Senhor, para pedir, Senhor, e o Senhor sabe como a gente é falho, o Senhor sabe como a gente precisa do Senhor, como a gente é dependente do Senhor. Pai querido, nos ajude, Senhor, perdoe as nossas ofensas, aquilo que a gente tem feito contra o nosso irmão, Senhor, nos perdoe, Senhor, nos ajude a ser melhor, Senhor. Nós te oramos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ouve nossa oração, Senhor, E recebe glória e louvor, som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, invocar os meus talentos, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor, som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor, som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor, som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve nossa oração,
Santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Vamos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém.